Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje veremos o capítulo 21. Veremos pacientes somatizadores. Seguirei o mesmo esquema. Estarei lendo com vocês este capítulo, fazendo alguns comentários. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não se acanhem, tá? A proposta é refletirmos juntos a teoria, tá? Porque a nossa técnica é desenvolvida com base na experiência, sim, né? Mas também através da contribuição teórica. Clínica sem teoria, sem um pensar técnico, é um espaço de aventura, né? E não é esse tipo de aventura que nós queremos. Queremos uma aventura segura. E o que nos concede uma certa segurança é teoria e técnica. Pacientes somatizadores. Quero enfatizar o corpo sendo um palco da dor e da angústia. Aquilo que não alcançou um espaço na elaboração e na representação palavra está inscrito no corpo. E precisamos ouvir o que o corpo está dizendo por meio das doenças, por meio dos sintomas. Então vamos lá. Pacientes somatizadores. A curiosidade pelos mistérios que cercam as relações entre mente e corpo acompanha a própria história da humanidade. O que pode ser evidenciado pelos recursos empregados por nossos ancestrais, representados nas figuras dos faraós, bruxos, xamãs, os quais, por meio de rituais mágicos, como de orações, danças, práticas de exorcismos e outros afins, tentavam remover os maus espíritos. Os maus espíritos seriam os responsáveis pelas doenças orgânicas terminais. Reciprocamente, achados arqueológicos de trepanações cranianas encontradas em fósseis do Antigo Egito, feitas com precisão e com algum rigor científico, apontam para a probabilidade de que os nossos predecessores médicos procuravam encontrar no soma orgânico a causa dos transtornos mentais. Primeiro ponto, havia uma tentativa de libertar o corpo adoecido dos maus espíritos. Então é feito todo um ritual. Havia também uma tentativa de encontrar no corpo
uma causa para os transtornos mentais. Então, para o lado da religião, o corpo adoecido é consequência de um espírito mau, de uma alma, talvez, que está em pecado, em descompasso com a divindade. Do outro lado, as doenças psíquicas, os transtornos mentais, devem possuir uma causa orgânica. Interessante. Há um olhar para o comportamento emocional do sujeito e seus transtornos e seus estados psíquicos, e também para o sujeito adoecido. Há uma interação, acreditavam-se, entre o mental e o fisiológico, e o físico, tá? Toda a teologia, podemos dizer, será construída a partir de uma tricotomia ou dicotomia, o corpo e o espírito, ou o corpo, alma e espírito. Né? O que é alma? O que é corpo? Onde começa o corpo? Onde começa a alma? O que separa o corpo e a alma? Há uma divisão. Que divisão é essa? Qual que é o espaço, o espaçamento entre corpo e alma? E os séculos serão atravessados por ideias distintas. Alguns vão fazer separações, até mesmo absurdas e bizarras, entre corpo e alma. Outras pessoas irão mantê-los unidos como algo impossível de ser separado e desassociados, a ponto de pensar que o corpo influencia a alma e a alma influencia o corpo. É necessário cuidado com o corpo, tal como é necessário cuidado com a alma. Enquanto, principalmente por algumas religiões, haverá um desprezo pelo corpo. Há uma super, mega, hipervalorização da alma em detrimento de um corpo, né? Com isso, má alimentação, mau repouso, mau cuidado, e assim por diante. É claro que essa falta de cuidado fará o corpo adoecer. E quando o corpo adoece, parece que há uma contradição. O sujeito que dizia ter uma alma pura, saudável, e que isso era o suficiente, agora está com o corpo adoecido. E quando o corpo adoece, olham para ele e perguntam: o que tu fizeste? Qual o teu pecado? Nos conta. A complexidade que envolve a ideia de corpo e alma é interessante. Enquanto teólogo e historiador, pensar corpo e alma é pensar a constituição do sujeito. Inclusive, Didier Anciot, o francês psicanalista advindo da filosofia, ele vai propor a metáfora do eu-pele. Há uma constituição do eu à medida que há um contorno em volta do sujeito e o toque que faz sentir a existência, o toque que vai constituindo a individualidade.
Na própria história da medicina, desde o seu início, duas escolas na antiguidade grega antagonizavam-se. A primeira, liderada por Galeno, atribuía uma existência totalmente autônoma à doença. Então, duas escolas na Grécia, antiguidade grega. A primeira atribui uma existência autônoma à doença orgânica, sendo que a posterior, descoberta por Pasteur, acerca dos micróbios, né, como agentes patogênicos específicos, tornou essa concepção triunfante. De forma equivalente a essa descoberta, e de acordo com os parâmetros da ciência do século XIX, os cientistas também procuravam encontrar as causas das doenças mentais através do microscópio. Eu errei um pouquinho aqui, né? Então vamos lá. Na própria história da medicina, desde o seu início, duas escolas na antiguidade grega. A primeira, liderada por Galeno, atribuía uma existência totalmente autônoma à doença. Sendo que a posterior, descoberta de Pasteur acerca dos micróbios como agentes patogênicos específicos, tornou essa concepção triunfante. Há uma crença da existência autônoma à doença orgânica. Ou seja, não necessariamente tem uma influência emocional, mental. De forma equivalente a essa descoberta, de acordo com os parâmetros da ciência do século XIX, os cientistas também procuravam encontrar as causas das doenças mentais através do microscópio. Na busca de bactérias ou de fenômenos físicos e químicos que pudessem explicá-las. Assim, a descoberta do treponema pallidum na doença paralisia geral progressiva, que consiste no comprometimento do sistema nervoso central devido a um estado adiantado da sífilis, bastante comum na época, viria a confirmar com uma grande euforia inicial dos cientistas a tese de que sempre haveria uma única e direta relação tipo causa-efeito na determinação das doenças orgânicas ou mentais. Então, passam aqui a acreditar que sempre haverá uma única e direta relação, tipo causa-efeito, na determinação das doenças orgânicas ou mentais. A segunda escola de medicina na Grécia Antiga, sob o comando de Hipócrates, concebia a doença como uma reação global do corpo e do espírito do indivíduo, o que prenuncia o moderno enfoque psicossomático. Então, aqui a primeira, uma existência autônoma à doença orgânica. É possível olhar para as doenças mentais através do microscópio. Existe uma bactéria, existe algo
existe uma questão orgânica por trás da doença mental, né? Existe o mental influenciando o físico mental, há uma causa, efeito e ponto, tá? A segunda, sobre o comando de Hipócrates, considerado como o pai da medicina moderna, concebia a doença como reação global do corpo e do espírito do indivíduo. O que prenuncia o moderno enfoque psicossomático. Apesar dessas tentativas de unificar a mente e o corpo, a verdade é que sempre prevaleceu amplamente a concepção de uma total dicotomia entre ambas. E a razão mais aplausível disso talvez seja o terror de um desaparecimento total do indivíduo diante da concreta perecibilidade do corpo diante da morte. Ou seja, é preciso acreditar em uma alma que transcende o corpo, porque esse corpo é mortal, este corpo é corruptível, este corpo volta ao pó, porém, existe algo que compõe, que constitui esse corpo, que vai para Deus, para o paraíso, terá conforto eterno, ou até mesmo irá reencarnar. Crenças diversas sobre a imortabilidade da alma, sobre a imortabilidade de uma parte do sujeito que será julgado ou que irá reencarnar, e por aí vai. Lembrando que há inúmeras religiões. Aqui no Brasil conhecemos praticamente, podemos dizer, que a católica, a evangélica, mas temos religiões indígenas, de matriz africanas e assim por diante. Eu acho interessante uma conversa entre os indígenas e os portugueses em dado momento da história, aonde os portugueses europeus e indígenas estavam conversando, e os indígenas mencionaram: olha, vocês dizem que os seus ancestrais estão no céu, mas nós, indígenas, o meu povo, acredita que os nossos ancestrais não estão no céu, estão na floresta, estão nas árvores, estão nos rios, nas árvores que vocês derrubam. Percebam novamente que aqui eu quero enfatizar inúmeras crenças a respeito à imortabilidade da alma ou do espírito, né? A tricotomia e dicotomia, e se difere, aonde há um pensamento que, pelo medo da morte, o sujeito precisa acreditar que há uma diferença muito grande, muito distante entre corpo e alma. Ponto. Então, conservo de um lado o corpo e conservo de um outro lado alma. Sempre prevaleceu a concepção de uma total dicotomia. E a razão mais plausível talvez seja o terror de um desaparecimento total do indivíduo diante da concreta perecibilidade do corpo diante da morte.
Eu posso olhar e falar, esse é o corpo, mas e a alma? O que é a alma? A alma, ela está na nossa fantasia, na nossa representação simbólica, ela está naquilo que nos escapa às mãos. O corpo eu vejo perecendo diante de mim, e a alma? A alma não. Perceba que aqui nós estamos pensando ainda algo muito antigo que vai atravessando filosofia, literaturas e principalmente a teologia, juntamente com construções mitológicas e crenças e rituais de diversos povos, até chegar, podemos dizer que nos nossos dias. A psicanálise, ela é uma ciência nova, né? Aproximadamente 130 anos de existência, tá? Na atualidade, em uma direção de extremo oposto ao da dicotomia, são muitos estudiosos a opinarem que não existem doenças psicossomáticas e tão poucos fenômenos psicossomáticos, porquanto a natureza humana é uma só, e que qualquer tentativa de integração do psiquismo com o organicismo já implica uma prejudicial ideia prévia da existência de uma dissociação entre ambas. Pessoalmente, incluo-me entre aqueles que, embora reconhecendo a validade da essência desta última afirmativa, acreditam na necessidade de considerar de forma particular a existência de fenômenos específicos, em que predominantemente fatores psíquicos desencadeiam quadros orgânicos e vice-versa, sendo útil o conhecimento de cada uma das múltiplas configurações que as respostas psicossomáticas podem assumir. Ou seja, um grupo que então não acredita nessa separação, nessa dicotomia, mas na unidade apenas, e levam tudo para o orgânico, né? Tentando encontrar explicações orgânicas, organicistas para comportamentos, para angústias, para depressões, para aquilo que é mental, psíquico. Né? E o Zimmermann diz, não, existe fatores específicos, orgânicos e psíquicos. E fatores psíquicos afetam, podem afetar o corpo, e o corpo pode afetar os processamentos e as funcionalidades psíquicas. A primeira vez que o termo psicossomático, exatamente com essa grafia, com o hífen nitidamente separador de psique e soma, apareceu na literatura médica foi em 1818. Então, há aqui uma separação psicossomático, alma, mente, psique e corpo. Apareceu na literatura médica foi em 1818, em um texto de Heiroth, clínico e psiquiatra alemão.
no qual o autor buscava adjetivar uma forma particular de insônia, sendo que a concepção foi fortemente atacada por parte do conservadorismo científico da época. Outras vozes tímidas apontavam para essa direção, sendo interessante consignar o alto grau de intuição de William, que há mais de 100 anos, em Fisiologia da Mente, escreveu: quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem outros órgãos. Desde o final da década de 40, o termo psicossomático, aqui agora sem o hífen, adquiriu essa grafia unificadora e passou a ser empregada como substantivo para designar no campo da medicina a decisiva influência dos fatores psicológicos na determinação das doenças orgânicas, embora já admitindo uma inseparabilidade entre elas. Então, perceba que a primeira vez é psicossomático, há uma separação. Depois, mais recente, né, 1940, há uma união das duas palavras. A decisiva influência dos fatores psicológicos na determinação das doenças orgânicas. Ou seja, quando o sofrimento não se expressa pelo pranto, as emoções, o afeto que não mente, que é a angústia, fará outros órgãos chorarem. Contribuições de fisiologistas. Apenas enfatizando aqui, né, perceba que aqui envolve o campo da medicina e eu não sou médico, eu sou psicanalista, então talvez me falte com certeza e com toda certeza um conhecimento mais abrangente, né, para falar sobre este assunto. Mas é possível ir construindo com vocês aqui a ideia que vai atravessando séculos e os finais, principalmente das décadas do século passado até os nossos dias, sobre a construção da psicossomática. Alguns trabalhos de notáveis fisiologistas vinham a comprovar experimentalmente as estreitas conexões entre os estímulos psíquicos e as respostas orgânicas. Dentre eles, cabe mencionar o cientista russo Pavlov, com seus experimentos pioneiros sobre reflexos condicionados. O americano Cannon, que em 1911 demonstrou o efeito fisiológico das emoções, interferindo na regulação do equilíbrio homeostático do meio interno do organismo. E Sawi, que dando continuidade aos estudos de Cannon, desenvolveu a importante teoria do estresse, que é o estímulo externo, e a teoria da síndrome em geral da adaptação. Sawi conceituou o estresse como sendo toda agressão física, psíquica
traumática, infecciosa, tóxica, de origem externa ou interna, que venha perturbar o referido equilíbrio homeostático, enquanto síndrome geral de adaptação ele definiu como um conjunto de reações fisiológicas aos estresses, sendo que tais reações agem pela ativação do eixo hipófise, hipotálamo, suprarrenal e desdobram-se em 3 fases. Uma fase de alarme ou de choque, fase de adaptação e esgotamento. Quando as defesas do organismo se esgotam. Então, alarme diante estresse, adaptação e esgotamento. Então, o estresse é toda agressão física, psíquica, traumática, tóxica, infecciosa, interna ou externa, que causará algum tipo de reação fisiológica. Essas concepções adquiriram um notável impacto nos modernos estudos sobre os fenômenos psicossomáticos, de acordo com o postulado de que, nos pacientes somatizadores, o corpo reage com secreção de adrenalina às ameaças psíquicas, como se ele estivesse diante de reais ameaças à vida de seu organismo. Então, de acordo nos pacientes somatizadores, o soma reage com secreção de adrenalina a essa ameaça que é psíquica, como se ele estivesse diante de reais ameaças à vida de seu organismo. Alarme, adaptação e esgotamento. Quando as defesas do organismo esgotarem-se. Ou seja, há um corpo tentando se defender de uma ameaça psíquica, como se estivesse diante de reais ameaças à vida de seu organismo. Essa é a contribuição da fisiologia. Agora, a contribuição de psicanalistas. Além de alguns ensaios do Freud, que serão explicitados mais adiante, a grande fonte inovadora para o entendimento dos fenômenos psicossomáticos partiu nos anos 20 e 30, de pesquisadores americanos. Então, perceba que temos aí praticamente 100 anos de estudos que estudaram de forma sistemática pacientes com problemas psicossomáticos, descrevendo os seus perfis psicológicos. Ou seja, buscando encontrar traços de personalidade que fossem comuns a um determinado quadro clínico. Então, pesquisadores americanos, nos anos 20 e 30, estudam de forma sistematizada os problemas psicossomáticos, tentando construir perfis específicos com sintomas frequentes nos pacientes. Embora essa abordagem não convencesse,
Em vista das numerosas exceções, os estudos prosseguiam nessa direção. E assim surge a importante figura de Alexander, psicanalista de Chicago, que firmou a sua posição de que mais do que os perfis psicológicos do paciente, realmente importante era o reconhecimento dos conflitos psíquicos. Ou seja, não é apenas um perfil, é o conflito. Por exemplo, o Alexander aqui, salvo engano, ele será um dos nomes da psicoterapia breve, tá? Então, para quem se sente simpatizante, o Alexander é um dos nomes. Por exemplo, os hipertensos se debateriam entre tendências contraditórias. De um lado, uma aparência de passividade e de calma, vivenciada por eles como humilhatórias. Os hipertensos se debatem com tendências contraditórias. Um lado, uma aparência de passividade, de calma, vivenciada por ele como humilhação. Por outro, uma atividade agressiva que visa o controle, o domínio, o triunfo. De forma análoga, a personalidade coronariana, também conhecida como personalidade padrão A, caracterizaria aquelas pessoas que mantêm uma luta sem tréguas para o sucesso e uma incontida aspiração para superar os demais. Então, luta pelo sucesso e aspiração em superar, o que os deixaria mais suscetíveis a anginas, infartos e assim por diante. Faziam-se esmiuçadas descrições da conflitiva inconsciente presente no ulcerosos, nos asmáticos. Qual é o conflito que o sujeito enfrenta, lida? O sujeito adoecido vive em conflito. Passividade, atividade, contradição. Explorar esse conflito contribuirá com a melhora do sujeito, tá? Assim, tendo à frente a figura de Alexander, a escola de Chicago estudou e descreveu 7 doenças psicossomáticas: asma, úlcera, artrite, reumatoide, retocolite, neurodermatose, hipertensão, atribuindo a cada uma delas uma especificidade do conflito. Então, ele vai atribuir essa doença, este conflito. Essa doença, este conflito. Sendo que, em sua opinião, e na dos seus colaboradores, os indivíduos reagiriam de forma diferente, conforme predominasse neles uma hiperatividade do sistema simpático, sistema do organismo que implica na predominância de reações adrenalínicas com tendências ativas e agressivas, ou a uma hiperatividade do sistema parasimpático, também conhecido como vagal, que alude ao sistema responsável pela tendência aos estados de repouso e lentificação, com uma propensão
a passividade. Spitz. Também nos Estados Unidos, década de 40, tiveram início os importantes trabalhos de Spitz sobre casos de hospitalismo infantil, que consiste na sua comprovação por meio de impressionantes filmagens que realizou, de que crianças muito pequenas, separadas das mães por um tempo demasiado, experimentam progressivo sentimento de vazio e desespero. Crianças separadas da mãe sentem vazio e desespero, que logo vem acompanhada por uma maior facilidade para contrair doenças infecciosas. Provavelmente, sabemos hoje pela queda das defesas imunológicas que acompanham os estados depressivos. Na observação de Spitz, da mesma forma como nos estudos sobre apego e perda, realizados pelo psicanalista britânico John Bowlby, e parece-me de forma equivalente ao que mencionamos nas pesquisas de Sawi, tais crianças passam por 3 fases: protesto, quando então a criança chora, grita, esperneia. Desespero, a criança cansa dos seus protestos inúteis e parece perder as esperanças de ser escutada e atendida, sendo que a terceira fase é de desligamento. Então, protesto, desespero, é quando ela cansa dos protestos, que não alcança, que não toca, e que não cria ou gera algum tipo de mudança. Ela perde a esperança de ser escutada, de ser atendida. E a terceira fase é o desligamento. Sucede a uma duração muito prolongada da fase anterior. Impele a criança a uma retração de natureza autística. Ou seja, primeiro movimento, choro, esperneio, grito. Segundo, desespero. Ela vai se cansando, vai perdendo a esperança. Terceiro, desligamento. Sucede a uma duração muito prolongada, a uma retração de natureza autística. A última destas 3 etapas adquire uma significativa importância na moderna psicanálise, porque ela esclarece melhor 3 aspectos. Uma imunodepressão, facilitando a eclosão de doenças orgânicas, imunodepressão, um elevado grau de desligamento afetivo, dessas crianças, o que muitas vezes culmina com um quadro clínico conhecido como autismo secundário, a ponto de ele, às vezes, confundir com o autismo primário, de etiologia endógena, orgânica. Então, o autismo secundário é resultado dessa perda precoce, primitiva, o protesto não atendido, o desespero não visto e o desligamento progressivo,
que não necessariamente tem uma causa orgânica, mas aqui há um desespero, há um sofrimento que começará então a afetar o corpo, o orgânico, já que haverá uma queda da imunição, o desligamento afetivo, e terceiro, a retração libidinal, incidindo em pessoas adultas, pode levá-las ao estado de desistência, no qual prevalecem uma abulia, apatia, como uma forma mecânica desse sujeito viver. Então, aqui na retração libidinal, o sujeito terá uma desistência, prevalece uma apatia do sujeito, uma abulia, uma forma mecânica do sujeito viver, cujo único desejo é nada a desejar. E da mesma forma que no autismo secundário, essa fragilização predispõe uma série de consequências previsíveis, inclusive as de ordem somática. Assim, entre os anos 30 e 60, inspirada principalmente na escola de Chicago, floresceu a medicina psicossomática, sendo inúmeros os trabalhos que estudavam especificamente cada uma das especialidades médicas. Então, surge a medicina psicossomática, sendo inúmeros os trabalhos que estudavam cada uma das especialidades médicas, ginecologia, gastroenterologia, dermatologia, segundo uma abordagem que atribuía uma particular conflitiva psíquica, uma particular conflitiva psíquica, inconsciente para cada um dos respectivos sintomas orgânicos, separadamente. Então, há estudos dentro de cada especialidade, seguindo uma abordagem que atribui uma particular conflitiva psíquica. Para exemplificar, com a literatura psicanalítica do Cone sul-americano, somente o reputado psicanalista radicado na Argentina, Ângel, nos anos 50, publicou artigos sobre doentes colíticos em 2 livros, respectivamente, sobre as úlceras e os doentes cefálicos, todos sob um rigoroso prisma da psicanálise. Aos poucos, o entusiasmo inicial dos analistas foi cedendo lugar a uma descrença generalizada nesse enfoque de uma explicação linear, tipo causa psíquica e o efeito somático. Então, percebam que aqui há uma ideia de uma causa psíquica e um efeito somático. E os psicanalistas, aos poucos, vão cedendo lugar a uma descrença. Tanto pelo fato dessa abordagem permitir uma multiplicidade de explicações genético-dinâmica, frequentemente intelectualizada, e até fantasiosa, como também pelos escassos resultados clínicos alcançados. Ainda dentro do campo das investigações que cercam as inter-relações entre os processos mentais e os orgânicos,
impõe-se mencionar duas importantes fontes, Sifnius e Nemia, nos Estados Unidos, que introduziram a noção de alixitmia, e a da Escola Psicossomática de Paris. Hoje, Instituto de Psicossomática integrada por psicanalistas como Pierre e colaboradores. Que conceberam a conceituação de pensamento operatório. As contribuições de ambas as escolas promovem uma decisiva mudança epistemológica em relação aos pacientes somatizadores. Porquanto, antes da natureza do conflito psíquico, eles enfocam os transtornos da comunicação. Então, antes do conflito, a comunicação desse tipo de paciente que ganha visibilidade. Pela importância dessas conceituações, cabe explicitá-las mais detidamente. Eu estarei fazendo uma pausa, né, para que possamos tomar o nosso café, tomar nossa água e depois voltaremos, tá? O que eu quero aqui enfatizar, então, é essa construção que vai tendo, tá? Como vendo alma de um lado, corpo de outro, e o hífen, a separação, e depois há uma união, e essa união é vista como um causa e efeito. Então, tem aqui a raiva, e a raiva vai gerar um efeito em tal parte do corpo. Ponto. Há uma tabelinha, tá? Há uma valorização dos impactos psíquicos, das emoções nas doenças, como causa e efeito, como conflito. Até o momento que é valorizado, antes do conflito, a comunicação. A doença como uma forma de comunicar algo. É o que nós discorreremos daqui a pouco, ok? Eu poderia aqui citar o Winnicott, tentar resumir, trazendo o Binho, Ivanize Fontes, o Didi Ansiot de novo, mas eu acredito que é interessante e seguimos aqui a leitura. É um pouco mais cansativo, né, mas acredito que será bom, né, irmos discorrendo juntos. Você poderá voltar quantas vezes você quiser a essa gravação, adiantar, parar em pontos específicos. Então, por isso, buscarei seguir aqui a leitura. Então, até daqui a pouco.